alguns anos atrás, Brasil e Argentina tinham o mesmo grande problema a enfrentar: a inflação. No programa do PSDB de hoje, você vai ver a diferença entre o caminho que o Brasil tomou e os atalhos que a Argentina seguiu. É muito importante que a gente tenha bem claro na memória essa diferença, porque nas eleições deste ano, o Brasil vai ser chamado novamente a decidir por onde ele quer seguir. Não tenha medo não, que o rumo da nação é cada vez mais claro. Enfrenta teus problemas, porque quem tem um rumo não se perde nos atalhos. Avança, meu país, que um tempo mais feliz espera logo à frente. Me dê a tua mão pra fazer uma nação melhor pra nossa gente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando e ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente, fazendo um país melhor pra nossa gente. Até a metade do século XX, a Argentina era uma ilha de prosperidade na América Latina. Um país com todas as condições para ser uma grande nação. Vendo tudo isso, cabe a pergunta: como a Argentina chegou à difícil situação em que está hoje? O país está praticamente quebrado. Só em janeiro foram 5 presidentes da República. Nos últimos anos, inúmeros ministros da economia. Nessas imensas filas, aposentados, viúvas, pequenos empresários, quase toda a população passam os dias tentando sacar suas economias, depois de um confisco muito semelhante ao que tivemos no Brasil durante o governo Collor. A Argentina paga hoje a conta de governos que não fizeram a lição de casa. Governos até bem intencionados, mas que não tiveram coragem de enfrentar seus problemas de frente, governando como se estivessem em uma campanha eleitoral. As empresas estão fechando, os argentinos tentando deixar o país, os supermercados sendo saqueados. Uma Argentina que não é nem sombra da grande nação que prometeram ao seu povo. Nos últimos 7 anos, o Brasil tomou um rumo claro. E para continuar neste rumo, muitas vezes o governo teve que tomar medidas nem sempre muito agradáveis. Medidas que os governantes argentinos, por exemplo, não quiseram tomar. Se uma medida, mesmo que fosse correta, diminuísse a popularidade do governo na Argentina, ela simplesmente não era tomada. Resultado, a Argentina ficou indo para lá e para cá, sem rumo. É por isso que hoje, enquanto ela, infelizmente, vive a maior crise da sua história, o Brasil é o país que mais atrai investimentos no mundo depois da China. Nós vencemos uma inflação enlouquecedora que muitos governos dos mais diversos partidos não conseguiram vencer. E o que é mais importante, graças a este rumo trilhado passo a passo, o país melhorou suas políticas sociais e começa finalmente a pagar a enorme dívida social com seu povo. Olhe, isto não significa, em absoluto, que a gente tenha chegado lá. A senhora que tem problemas nas filas dos postos de saúde ou tem medo de sofrer um assalto, sabe que não. O salário mínimo não é o que um trabalhador ou um aposentado merece, nem é o que nós sonhamos. Sabemos disso. Mas o Brasil que nós estamos construindo é muito diferente daquele país perdido na inflação, de 80% ao mês de alguns anos atrás. Um país que o mundo não respeitava. E o que é pior, os brasileiros também não. É claro que, quando chega a época da eleição, vai aparecer gente mostrando a você tudo o que falta ser feito. E falta muito, aliás. O que ainda falta fazer é mais do que nós já fizemos. E olha que fizemos bastante. Mas é só olhar para o Brasil de ontem, ou então para muitos países vizinhos hoje, para dar valor às nossas conquistas. Até porque,
Se as coisas fossem fáceis de fazer, como tentam dizer a você alguns críticos, por que não foram feitas antes? Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Depois de 40 anos de luta, 7 moedas, 12 planos econômicos e 26 ministros da economia, o Brasil conseguiu finalmente derrubar a inflação. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. O Brasil, há poucos anos, recebia em média US$ 1 bilhão por ano em investimentos estrangeiros. Hoje, ele recebe muito mais que isso por mês. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Alguns anos atrás, uma linha de telefone fixo chegava a custar até R$8 mil. Hoje custa em média R$80. Celular era artigo de luxo. Hoje tem aparelho de celular na mão de todo mundo. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Hoje, 97% das nossas crianças estão na escola, recebendo livros didáticos e merenda escolar. Aquelas famílias mais pobres que têm crianças estudando recebem do governo uma ajuda em dinheiro, através do Bolsa Escola, que é entregue diretamente às mães. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Nos últimos 8 anos, a taxa de mortalidade infantil caiu significativamente. E pela primeira vez, cumprimos a nossa meta com a Unicef. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. Nossos programas sociais são cada vez mais respeitados lá fora. A ONU recomendou o uso do nosso programa contra a AIDS. Ele é considerado um exemplo para o mundo. E a Organização Mundial de Comércio aprovou a nossa política de quebra de patentes para baixar o preço dos medicamentos. Se fosse fácil, alguém já tinha feito. O partido que colocou o país no rumo e que tem feito o Brasil avançar nas mudanças é o PSDB. Um partido social-democrata composto de brasileiros com um passado de luta e um claro compromisso com o país. Gente séria e lutadora que carrega hoje os ideais de justiça social e democracia que herdaram de Montoro, Sérgio Mota e Mário Covas, que hoje completam um ano que nos deixou. Estes homens têm história, estes homens têm legado, defendendo a nossa gente. Sempre ao lado do Brasil, não deixaram de lutar, no passado e no presente. Foram a coragem nas lutas populares, nossa voz, no tempo do medo. Com Teotônio lutaram pela anistia, gritaram direta já, como Ulisses e Tancredo. Deram vida à liberdade nas portas do ABC. Nos tempos mais difíceis mostraram o que fazer, deram rumo pro país. Esse é o PSDB, que até hoje está lutando por mim e por você. Para continuar conduzindo o Brasil nesse rumo e fazer as correções de rota que o país precisa, o presidente Fernando Henrique e o PSDB estão se unindo em torno de um nome: José Serra. E conhecendo um pouco mais a história de José Serra, você vai compreender por que nós estamos nos unindo em torno dele. Eu nasci em São Paulo em 1942, de uma família de imigrantes. Morávamos numa vila, na Moca. Meu pai trabalhava duro, com uma banca de frutas no mercado municipal. Ele não tinha dinheiro para pagar meus estudos, de modo que eu sempre estudei em escola pública. Consegui chegar à Faculdade de Engenharia da Universidade de São Paulo e mantinha-me dando aulas de matemática. Participei do movimento estudantil e aos 21 anos fui presidente da União Nacional dos Estudantes. A UNE tinha muita influência política. Veio o golpe militar de 64, a ditadura, e eu fui obrigado a deixar o Brasil, para o exílio. Morei no Chile, na França e nos Estados Unidos, onde estudei economia e tornei-me professor. Eu me casei no exterior com a Mônica e temos um casal de filhos, a Verônica e o Luciano. Só pude voltar ao Brasil 14 anos depois. Lutei pela redemocratização e fui escolhido secretário de Economia e Planejamento de São Paulo. Depois, Tancredo Neves convidou-me para coordenar seu plano de governo. Fui eleito deputado 2 vezes e uma pesquisa do Ibope revelou que a população me considerava o deputado mais atuante do Brasil. Como deputado, fiz as leis que tiraram o seguro-desemprego do papel. O seguro-desemprego é o maior benefício social do país depois da Previdência. Fui eleito senador, o mais votado do país.
tornei ministro do Planejamento e Orçamento do governo Fernando Henrique, ajudando a consolidar o Plano Real. Assumi depois o Ministério da Saúde, cujo trabalho valeu muito a pena. Vocês conhecem. Hoje eu estou no Senado. Tudo que eu quero é continuar minha luta para fazer um país melhor para todos. O Brasil é um país repleto de boas ideias. Mas, infelizmente, a maioria fica apenas no papel. O seguro-desemprego era uma delas. Foi José Serra, como deputado em 90, que brigou no Congresso, mudou a Constituição e tirou o seguro-desemprego do papel. O seguro-desemprego é hoje o segundo maior benefício social do país. Quem sabe fazer, pode fazer mais pelo Brasil. Como você pode ver, o homem que muita gente hoje pensa que é médico, por causa do seu trabalho sério à frente da saúde, estudou engenharia e é economista. Mas é justamente por seus conhecimentos em economia e por sua grande experiência política e administrativa que Serra deu certo como ministro da Saúde. Além de obstinado, ele conhece a máquina do governo como poucos. Conhece as leis. José Serra não tem só vontade de mudar. Já mostrou que sabe como mudar. Tirar as boas ideias do papel e colocar na prática. Manter o país no rumo não significa de maneira nenhuma deixar de corrigir os erros que aconteceram ou fechar os olhos para o que não foi feito. Ao longo destes anos, trabalhei ao lado do governo e do meu partido. Nunca deixei de dizer as coisas que pensava. E como amigo de muitos anos do Fernando Henrique, também sempre levei ao presidente as críticas que tinha nas áreas em que falhamos. E se o Fernando Henrique me apoia, é porque sabe que eu vou manter as coisas boas. Sabe também que eu vou promover correções e mudanças no que for necessário. Ele sabe que eu não estou falando em mudanças agora, nas portas da eleição. Eu sempre tive opiniões muito claras nesse sentido. E justamente por ter sempre me comportado assim, tão clara e honestamente, que eu mereço o respeito e o apoio do presidente. Como ministro da Saúde, nos inúmeros projetos que realizou por todo o Brasil, seja na erradicação completa do sarampo, ou apoiando estados e municípios na difícil luta contra a dengue, José Serra demonstrou os mesmos traços de personalidade que o acompanham durante toda a vida. José Serra tem coragem. Enfrentou os grandes laboratórios para garantir a fabricação dos genéricos. José Serra é competente. Triplicou a distribuição gratuita de medicamentos. Implantou as campanhas contra o diabetes e a hipertensão, realizando mais de 800 mil exames. Criou a vacinação gratuita de idosos contra a gripe. Ampliou o programa Saúde da Família de 1.500 para 14 mil equipes, o que significa saúde em casa para milhões de brasileiros. Eu achava assim que era uma coisa difícil demais. Uma pessoa pobre como eu, ter um médico dentro de casa assim, ou ter um agente de saúde para cuidar da pessoa bem assim. Mas agora não acho mais não que estão fazendo demais comigo já. Eu tenho até vergonha de chegar lá. Mas quando eu demoro um pouquinho, ele vem atrás de mim. José Serra tem responsabilidade social. Deu prioridade para o programa Saúde da Mulher. Trouxe para o Ministério da Saúde a responsabilidade pela saúde indígena no Brasil. Criou Bolsa Alimentação para reduzir a desnutrição e a mortalidade infantil nas famílias de baixa renda. José Serra, um homem de palavra. Criou os mutirões gratuitos de cirurgias, óleos de diabéticos, hérnia, varizes, próstata e catarata. Só no caso da catarata, foram realizadas mais de 700 mil cirurgias, cumprindo o compromisso assumido quando tomou posse no Ministério. Foi embaçando a vista, até que chegou uma época que eu só via vulto. Aí constatou que era catarata. Eu operei, agora enxergo bem, graças a Deus eu estou enxergando muito bem. Eu sou uma prova viva que isso funciona, viu? Impossível. José Serra já provou que essa palavra não existe. Ele comprou a briga contra os grandes laboratórios de remédios e ganhou. Comprou a briga contra a indústria de cigarros e também ganhou. Serra comprou a briga contra os fabricantes de remédios falsos, as pílulas de farinha, lembra? Pois é, até fábrica ele fechou. José Serra provou que quando a gente quer, é possível sim.
É por tudo isso que José Serra é respeitado no mundo inteiro. E por isso, ele foi escolhido juntamente com Rudolfo Giuliani, ex-prefeito de Nova York, e de Colin Powell, secretário de Estado norte-americano, para fazer parte do Gabinete Mundial, uma espécie de seleção dos melhores homens públicos do mundo. Nesta seleção de craques em matéria de governo, a camisa de melhor ministro da Saúde do mundo ficou com o brasileiro José Serra. Quando fui ministro do Planejamento e Orçamento e depois ministro da Saúde, desenvolvi meu trabalho pelo Brasil inteiro, de norte a sul. Todos os 27 estados, todos os 5.500 municípios brasileiros tiveram que fazer parte da minha atuação. Por isso, conheço de perto os problemas de cada região do país. E conversando com pessoas como você, deu para perceber 2 sentimentos claros. O primeiro é que as pessoas acham que o Brasil precisa mudar ainda mais. Reconhecem que o país avançou, mas ainda tem muitas queixas. O segundo sentimento é que as pessoas não querem perder o que já foi conquistado. A estabilidade, os avanços na saúde, na educação. Não querem que o país saia do rumo, mas querem sim correções de rota, uma mudança segura. Porque você sabe, fazer diagnósticos, apontar problemas e pôr no papel o que o Brasil precisa, não é difícil. Difícil mesmo é tirar essas ideias do papel e pôr para funcionar. Criar novos empregos, por exemplo, e com isso trazer mais segurança para todas as famílias brasileiras. Essa é uma coisa que dá para fazer, se a gente mantiver a casa arrumada, a inflação sob controle e brigar no exterior por mais investimentos. Isto já é meio caminho andado para resolver o problema. Hoje, nós já temos, você viu, 97% das nossas crianças na escola. Mas eu, particularmente, acho que isso não é suficiente. Nós temos que avançar na qualidade do ensino, assim como temos que melhorar ainda mais a qualidade do atendimento de saúde, aproximando das pessoas, com mais atenção, com mais humanidade. Isso a gente consegue, por exemplo, acelerando o Programa de Saúde da Família, que no final deste ano já estará atendendo metade da população brasileira, principalmente os que mais precisam. E o que falar da segurança pública, que hoje tanto aflige você, sua família, minha família? Este é um assunto que precisa ser enfrentado com determinação e com vontade política. E nessa área, boas ideias apenas não bastam. Olha, ninguém discute que quem está preso e condenado tem que continuar preso. E o criminoso que está nas ruas tem que ir para a cadeia. A questão é ter coragem para fazer cumprir as leis. E eu estou convencido que o governo federal tem que atuar mais forte nesse assunto. Criar, por exemplo, o Ministério da Segurança Pública, inclusive para ajudar os governadores e os prefeitos a pôr mais polícia nas ruas. Enfim, eu sei, você também sabe, que essas tarefas são difíceis, mas não são impossíveis. Para fazer o país avançar mais, crescer, ser mais seguro, mais justo para todos, não basta ser bom de discurso ou ser simpático. É preciso ter conhecimento, apoio político, experiência administrativa para tornar as coisas realidade. Porque o Brasil é muito grande, complexo. Gostemos ou não, hoje nós vivemos num mundo globalizado. E olhem, o Brasil tem um rumo. Eu acredito nesse rumo. Ajudei a construí-lo. Mas quero, exatamente como você, dar um passo à frente, avançar mais. Nós somos uma grande nação. Temos um povo trabalhador, extremamente talentoso, que apesar dos problemas, está construindo um grande futuro. E eu tenho fé no Brasil. Sempre tive, e 40 anos de vida pública já me ensinaram que quando a gente quer, a gente faz. Brasil no rumo certo, Brasil caminho aberto, Brasil chegando perto do Brasil que deve ser um grande país, saudável, feliz. Esse é o Brasil que eu quero ver. Serra, Serra, o Brasil que a gente sonha, hoje a gente faz. Serra, Serra, o Brasil no rumo Serra, avança muito.